Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Deixar. Meu nome é Everton Teles, tô aqui do lado da minha prima, sócia, amiga, confidente, Mayara Teles. Oi, gente, chegamos! Chegamos. Eu amo o dia de gravação, amo. Apesar que hoje... Até os perrengues? Até os perrengues, é história pra contar. A gente vai ter que contar disso num vídeo, mas enfim. Gente, hoje estamos aqui com um convidado que... Sensacional, e eu quero saber muito sobre disciplina e determinação. Vai bater nesse ponto nosso Eu forte. vou te explicar por que eu acho que é ponto forte. E aí a gente vai discorrer. Mas antes, falar dos nossos apoiadores, patrocinadores, glória a Deus. Olha o copinho. Ai, gente, nós estamos chiques, graças a Deus. Deus honrou. Gente, então nós vamos começar pela English Universe. Conhece a escola de inglês English Universe? Eles têm tanto o ensino presencial quanto o ensino digital. Eles trabalham com o método Kalan, ou seja, eles vendem que você vai aprender inglês 4 vezes mais rápido do que o convencional. E não é qualquer escola. Inclusive, a English Universe é a melhor escola do método Kalan do mundo. Do mundo. Você não escutou errado. Nesse método, eles são os melhores do mundo. E ponto final. Te convido a entrar no site da English Universe, ver lá, vai dar uma olhada lá como são as dinâmicas que eles trabalham, quais são as provas sociais, né? Todas as pessoas que já formaram. Os alunos têm o hábito de gravar vídeos mostrando as habilidades, a velocidade que eles aprenderam. Porque com certeza, se você não aprendeu inglês ainda, você está perdendo tempo. E tempo é uma coisa que eles te prometem ensinar muito mais rápido. 4 vezes mais. 4 vezes mais. E outro patrocinador, outro apoiador nosso, é a pós-graduação Líbano, tá? Do Instituto Líbano. Se você quer fazer uma pós-graduação em 6 meses, lá é o seu lugar. Lá nós temos uma plataforma EAD, né? Que você vai assistir em casa, onde, como, quando quiser. E com uma experiência principalmente muito semelhante a você estar assistindo um filme na sua plataforma de streaming. Seja da Disney, seja da Netflix. Uma plataforma muito parecida. E que não vende apenas pós-graduação, mas sim as soft skills também, que são habilidades comportamentais, caso você não saiba. Então, pode ser que você se forme em algum curso, por exemplo, de direito, e você vai ter as habilidades técnicas de uma pessoa, de um advogado. Mas será que você tem as capacidades comportamentais, como gestão do tempo, comunicação assertiva, ou então lidar com a conduta profissional, flexibilidade? Eu aposto que você não aprendeu sobre isso. Então, você precisa disso. Porque hoje as grandes empresas contratam pela capacidade técnica, só que elas demitem pelas capacidades comportamentais. Então, já é um diferencial para você entrar no mercado já com diferencial, preparado para poder lidar com esse tipo de coisa. Certíssimo. E, gente, olha... E o nosso convidado? Nosso convidado? Quero dizer uma coisa. O homem é forte. Forte? Forte. Então, eu me senti um grilo. Psicólogo clínico e esportivo. Foi obeso até 2011. E aí ele vai me corrigir se eu falar alguma coisa que eu estiver errada. Atleta da Federação Mineira de Fisiculturismo de Minas Gerais, de 2018 a 2019. Aí você entendeu a disciplina, a determinação? Não, eu sou um grilo agora, eu sou uma formiga. Em seu Instagram, ele trabalha a questão do marketing de conteúdo através de vários posts que eu vi, que me chamou muita atenção. Reels e GTVs. Em relação à compulsão alimentar, saúde mental, né, o benefício da atividade física, que pós-pandemia, isso tem que ser falado, tem que ser mostrado, os benefícios, né, na nossa saúde. Por que as crises de ansiedade costumam ser tão frequentes à noite? Eu tive até um remake assim, de coisas que eu já passei em relação à ansiedade. E posso afirmar que essa pessoa é extremamente determinada e disciplinada, porque, para mim, fisiculturismo é foco, determinação. E a gente vai saber mais disso. É bom que ele se vende, né? Ele fica assim, gente, olha, vocês precisam fazer terapia, porque a terapia vai te dar uma condição física melhor. A pessoa diz, mentira, olha aqui. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse universo de disciplina. Então, com vocês, Rodrigo Bravin. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês.
né, participando e podendo falar um pouquinho sobre o esporte, sobre a psicologia e, claro, sobre a minha pessoa que tenta transmitir tudo isso aí e trabalhar da melhor forma possível. Gostou da apresentação? Pô, bacana. Não tão assim, né? Porque, pô, uma formiga não. A mãe tá legal, né? É a gente que faz um processo a mais aí para poder estar numa condição para apresentação, né? Que é o que exigem mesmo da gente. E só as datas aí é porque em 2018, 2019 eu fui campeão, né? Mas eu continuo como atleta da federação até hoje e provavelmente estaremos nos palcos aí mais uma vez em junho, participando do Campeonato Mineiro. Putz, e aí já vou lá pra frente já. Seguinte, você tá competindo. Cara, e as tatuagens? Você já entra na desvantagem já. Já. Existe quando você vai pro palco, né? Se você tiver empatado a nível de pontuação com outro atleta, você tem uma desvantagem aí de pontos por causa da tatuagem. Mas um dia, em um evento, junto com o grande Fábio Giga, não sei se vocês conhecem. Você compete na mesma categoria que ele? Não, quem dera. Mas a gente estava em um evento junto, patrocinados pela mesma empresa, e a gente teve um contato. Eu perguntei, cara, mas como é que você faz lá no palco? Ele falou, Rodrigo... Ele também é todo tatuado? Todo tatuado. Ele falou assim, quando você está pronto, eu estava em processo de ir à minha primeira competição. Esse vai ser o menor dos seus problemas. Tanto que hoje ele é profissional, compete aí, né, tem competido fora do Brasil, no circuito internacional, como profissional, e realmente é fato. Quando você está pronto, não tem tatuagem que esconda. Mas, se você tiver em paridade com alguém, tá? É um negativo. Existem hoje, né, aquela diferença de cor que vocês veem da gente pro palco, é um bronze. Sim. Né? Tem tanto ele manual quanto jateado lá no próprio local. E tem uma pasta que você pode passar, como se fosse essa maquiagem, né, que mulher usa normalmente, de base para o rosto, para cobrir. Mas ela também tende a esconder um pouco a profundidade dos cortes. Então, não. Então, grande parte fora o custo dessa base, porque competir não é barato, né? E aí, quando a gente pega uma base, por exemplo, eu que tenho uma perna, uma coxa toda tatuada, um braço inteiro, um pedaço das costas, então eu gastaria quase 2 bases dessa que já acrescentaria na minha preparação aí uns R$600 a mais. Putz, né? E realmente é um negócio muito, muito complicado. É uma coisa que... Mas peraí, só uma dúvida. A questão que eu sou leiga e aí eu não entendo. O que interfere essa questão da tatuagem? A questão dos cortes, da estética? Tampa, né? É porque a ideia da tinta que a gente usa é quando você sobe no palco, as luzes do ambiente são apagadas, né, e ficam só os holofotes do palco. Aquele bronze é para mostrar melhor a profundidade dos cortes. Então, quando você está tatuado, você já tem uma pigmentação ali que atrapalha essa visibilidade, né? E aí é justamente esse ponto aí negativo. O corte não fica tão aparente, mas já fica mais já começa a dar uma suavizada. Uma suavizada, Ah, entendi. E aí não dá para ver os detalhes. Isso. Pois é, e se você fez as tatuagens antes de competir? Antes de querer competir ou depois? Eu comecei a tatuar com 17 anos. Então a primeira que eu fiz. Né? E aí, no decorrer do tempo, eu fui fazendo e eu nunca tinha cogitado competir, essa é a verdade. Eu subi aos palcos a primeira vez com 32 anos. Hoje, grandes atletas estão subindo aí com 20, os caras que estão no auge hoje, eles competiram a primeira vez aos 18, 19 anos. Né? E a minha estreia foi aos 32. O próprio Ramon, né? O Ramon. Ele tá com quantos anos? Acho que o Ramon tá com 25 ou 26 ele agora. Já tá Quem que é esse Ramon? Ele ficou muito famoso porque ele é lá do Acre. E aí ele não tinha dinheiro para comprar suplemento, para comprar carne. Então ele só vivia à base de arroz e ovo. A única proteína dele é o ovo. Então ele comia, tipo assim, caixas e caixas e caixas de ovo. E ele foi competir, e os caras se emocionam falar dele, porque ele é uma inspiração. Porque se os caras que têm tudo, né, suplemento, comida, enfim, e
não conseguem chegar na performance dele. Tá, mas aí a gente entra num ponto muito Ah, importante. diga, Vamos lá? diga. Dieta só é ruim porque você tem opção. Verdade. Chega para uma... Dieta só é ruim quando você tem opção. Verdade. Não, porque você tem, não quando. Porque a opção sempre está aí, mas você não tem oportunidade de ter. Então vamos pensar assim, uma pessoa que não tem condição de se alimentar Ah, entendi. e você oferece para ela Entendi. arroz e frango todos os dias, É o que ela tem. ela vai amar ter alguma comida. Agora, você tem alguma condição financeira e você tem arroz e frango para comer todo dia, enquanto você pode comer um sushi, pedir um hambúrguer artesanal, fica um pouco mais difícil, né? E foi por isso que o meu emagrecimento aconteceu. Eu já ia entrar antes do Everton falar. Você já viveu os dois extremos. Já. Mas obeso tipo quanto, sim? Obeso tipo 130 quilos. Hoje você tá com... Hoje eu tô com 97 em preparação, mas eu já subi ao palco com 78 quilos. Você tá em Mas- off-season, né? Tô começando um processo agora de cutting, tá faltando 70 dias pro campeonato, então é hora de baixar. Ah, tá. Entendi. Mas a questão é que você tinha o abdômen bem globoso, né? Bem, tem fotos, né? Bastante fotos no Instagram e tal. O que aconteceu? Vamos contar essa história aqui, sim. que aí fica mais fácil das pessoas visualizarem. Eu nunca fui o cara magro, ou melhor, minto. Até os 12 anos eu pesava 42, 45 quilos. Daí pra frente eu comecei a ter algum ganho de peso, né? Toda a minha família é obesa. Toda a minha família fez redução do estômago, inclusive minha mãe, tias, tios. Nossa. Caraca. E aí eu sempre fui aquele cara mediano, que não era o fordo. Foda. O fordo? É o cara que tá entre o forte e o gordo. Gente, eu nunca escutei isso. Então eu sempre estava ali, né? Eu sempre tive a sorte de ter um tronco grande. Então quando você tem um tronco grande, né, é igual a mulher que tem o seio avantajado, não aparenta a barriga, fato. Bom, e aí eu comecei, eu fui convidado a abrir uma empresa, que era a Biblioteca Virtual, uma lan house. Ela ficava ali na Barra de Odora, onde era a Zuzinha no Trenzinho. E comecei a trabalhar ali, né, administrava ali em conjunto. Mas eu entrava 9 da manhã, saía às vezes 7, 8 da tarde, da noite, né? E, cara, era assim. A mesa estava aqui, à minha direita tinha um freezer da Coca, do lado da Elma Chips, do lado dele um freezer da Kibon. Atrás de mim tinha todo tipo de doce e na minha frente uma estufa de salgados. Nossa. Como a empresa, toda a parte técnica da empresa era sobre minha administração, o que acontece? Sair de uma lan house que tem 34 computadores é muito difícil, porque o computador dá problema o tempo inteiro, principalmente quando o usuário não... Então eu ficava ali comendo e adquiri um bom peso nesse ritmo. Aos 22, 23 anos, eu estava aí brigando na casa dos 110, alguma coisa. Fui um médico e ele me receitou sibutramina. Faz o quê? Sibutramina é um remédio muito utilizado para emagrecimento. Emagrecimento. E aí eu fiz uso, cheguei a 90 quilos, mas o remédio fazia muito mal. Dá muita... Nossa, ficava muito estressado. Eu falei, não, então agora eu consigo manter. Não consegue. Bom, passaram-se os anos e eu sempre naquele ritmo de trabalho intenso. Chegou um momento que eu comprei a empresa e aí tive uns desentendimentos com a sociedade, essas coisas acabaram falindo. E eu tinha muita vergonha, cara, de falar que fali. Muita. Aquela situação de você estar de carro, ter um carro, uma moto, um contexto social e de repente isso acaba do dia para a noite é muito difícil. Então eu fui para minha casa e me tranquei num quarto. Eu fiquei 1 ano nesse quarto. Caraca. Nossa! Eu fiquei 1 ano nesse quarto. E nesse ano, quando você está bem financeiramente, você tem muitos amigos. Você não tá... Quando você não está, todos desaparecem. Então me restaram 2 amigos, dos muitos que minha casa vivia cheia. Desses 2 amigos que restaram,
durante esse tempo, eu cheguei a não ter dinheiro para comer. Tinha dinheiro. Apesar de ter minha avó, ter família, essas coisas, eu tinha vergonha até de assumir para eles como eu estava. Então, esses amigos, vez ou outra, apareciam, o Rafael e o Abraão, vou deixar marcado aqui, que são pessoas que fazem parte assim, da minha história, e eles falavam assim, olha, eu estou indo na lanchonete e vou passar aí, você quer um lanche? Eu falava, cara, foi mal, não tem grana. Não, eu vou comprar, depois a gente acerta. Deixa aí. E nesse tempo aí, eu voltei a trabalhar com algo que eu sempre gostava, que era jogos. Eu jogava um jogo online chamado Tibia e comecei a jogar aquilo e fiz daquilo uma fonte de renda, na qual eu, inclusive, paguei minha faculdade. Caraca, você conseguiu ganhar tanto dinheiro assim com Tibia? Eu conseguia fazer coisa de 4 a 6 mil reais por mês. Que isso, Mas ele, velho? naquela época, tinha retorno? Tinha, porque o que acontece? Eu já tinha jogado antes, então a gente já tinha um domínio de um servidor, e quando eu voltei, eu fui requerendo o meu nome ali de volta, né? Com isso, eu consegui um personagem, com esse personagem eu fui comprando outros. Quando eu parei de jogar, eu já tinha 72 personagens. E eu tinha, nessa época já para o final, eu já tinha 2 computadores que ficavam ligados o dia inteiro com esses personagens jogando no bot, né, no automático ali, pegando dinheiro, itens, e que eu vendia esses itens. Então, era assim que eu passei a me manter nesse ano. Quando chegou Você tinha quantos anos aí? eu tava com 25. Aí eu tava para ir embora para Londres. Eu vou embora, não vou ficar aqui, minha mãe não é do Brasil, minha mãe tá nos Estados Unidos, mas eu vou para lá. E minha avó, ela foi quando a gente descobriu o Alzheimer, e foi ela que me criou. Nossa. Eu falei, bom, não posso ir embora, porque aos 50 ela parou tudo para cuidar de mim. Meu momento agora. Fiquei ali. Eu falei, bom, se eu tô aqui, eu não posso continuar nessa vida que eu tô. E num sábado à noite, com 2 amigos, um deles era o Abraão, o outro é o Alan, que é um advogado aqui na cidade hoje, falou, a gente estava bebendo ainda, eu falei assim, a partir de segunda-feira eu tô na academia. Todo mundo riu, todo mundo, os 2, né? Riram, e você na academia? Eu falei, tô. Você já tinha feito antes? Daquele jeito que todo mundo faz, vai 3 vezes por semana, treina peito e vai embora. É tipo isso. E eles riram bastante, eu falei, e eu vou falar mais. Para quem me conhece, eu sou um cara que não gosta da parte da manhã. É muito difícil para mim a parte da manhã. E eu falei, eu digo mais, eu vou às 6 horas da manhã. Aí acabou. Aí acabou, exatamente. E aí começou o Rodrigo na academia, indo às 6 horas da manhã, na academia mais barata que tinha, mais próxima da minha casa, que era R$40. E a única coisa que eu sabia a respeito de emagrecimento, essas coisas, era que comer frango, couve-flor, brócolis, pouco arroz, ovo. Então, eu já não estava com uma condição financeira boa, eu fazia... Isso foi bem no começo, então eu não fazia tanto por mês ainda, porque eu não tinha tantos personagens. Então eu fazia o suficiente para pagar as minhas contas. Então eu comecei, por um ano, eu comi frango, brócolis, couve-flor, pouquíssimo arroz e omelete de chuchu, que a minha avó fazia. Foi assim um ano. Nos 3 primeiros meses eu saí de 130 para 104. E uma volta na ilha. Sempre dava. Sempre dava. Detestava. Continuo detestando. Não mudou. E era uma coisa muito difícil, porque ir 6 horas da manhã não era só difícil pela manhã, mas era uma falta de escolha, porque eu tinha vergonha. Entendi. Ser obeso e ir para academia não é fácil. Nossa. É constrangedor. E o contrário também. A pessoa que anda muito magra também. Exato. E principalmente quando você não tem conhecimento, porque hoje a internet, ela te entrega muito. O que eu comecei tem 10 anos. Então não tinha tanta entrega assim. Sim. E aí, eu lembro que tinha uma remada, né? Não sei se vocês se identificam com o exercício, mas é aquele que você puxa sentado, era da altura do chão. Um cara de 1,72 m, com 130 quilos, sentar no chão,
Meu amigo, para levantar é a coisa mais feia do mundo, né? A gente fica de 4, toda aquela situação vexacosa ali. Bom, deu certo. E aí nesse segundo ano eu falei, bom, eu já arrumei meu corpo e se eu vou ficar em Valadares, eu preciso arrumar a minha vida. E como é que tava com 104 quilos? Já tava de boa já? Tava assim, esteticamente ok. Mas estava longe de ter um corpo legal. E quando eu falei que eu iria para academia, eu falei assim, eu só saio de lá quando eu tiver, eu não falava nem shape ainda, eu falava um corpo de atleta. E aí eu era uma piada muito maior, claro. Bom. Mas aí ninguém mais duvidava que você treinava 6 horas da manhã, né? Ninguém duvidava. Eu falo que o ser humano, se você virar para mim e eu te perguntar assim, você é capaz de matar alguém? Quer saber a resposta? Sim. Sim. Sou capaz. E você? Eu acho que sim, também. Porque eu com raiva, só Deus. E qualquer ser humano, levado à situação certa, ele é capaz de matar alguém ou fazer alguma coisa que disse impossível, isso eu não faria. Por quê? Porque se eles pressionam os lugares certos, seja de maneira certa ou maneira errada, você vai fazer o que é preciso ser feito para sair daquela situação. A gente vira animal irracional. Exatamente. Bateu na sua mãe, você nem conhece o cara. Não, acabou. Exato. Pronto. Não, sabe? Então, assim, é extremo. Sim, é extremo. Mas são extremos que fazem a gente fazer coisas extremas. Sim. Bom, passou esse tempo, né? Já tinha um ano, eu falei, eu vou ficar, eu preciso. Não dá para mim ficar jogando joguinho a vida inteira, porque eu sei que isso uma hora vai fechar. Essa janela vai passar. Fui fazer vestibular de psicologia. Por ironia do destino, ou sorte, ou sei lá o quê. Passei em primeiro lugar na Univale. Por que não educação física? Por que não nutrição? Nossa, eu já ajudava que ele era formado em educação física e tinha pedagogia, e tinha psicologia também. Não, eu tenho 3 faculdades trancadas. Administração, qual eu fiz 1 ano. Publicidade e propaganda, na qual eu fiz 1 ano. E designer gráfico, que eu parei no último ano para formar. Misericórdia. Você vê que eu não tô tão ruim assim. Falta uma matéria online para poder formar em engenharia de produção e eu não tenho nem vontade disso. Online é sacanagem. Tá? Online é pesada, né? Vamos lá no consultório que a gente resolve isso aí. Mas eu não pretendo nada trabalhar na profissão. Eu sei que eu tô errado. Sei disso. Não, mas olha, eu falo assim, tudo serviu de base para mim em alguma coisa, tá? Então, assim, nada é desperdiçado. Eu falo que nenhum assunto, nenhuma conversa ela é desperdiçada. Não existe um ser humano que não saiba nada para te ensinar e você nunca sabe tudo que não possa aprender nada. Tá, concordo com você, mas a gente volta numa discussão que a gente já teve aqui várias vezes. Eu não acho que todo momento na nossa vida ele é importante. Vou tentar contextualizar isso aqui. Você foi lá e foi na lanchonete e tal, e aí você encontrou com uma pessoa que você nunca viu na vida. E ela começou a conversar sobre um assunto aleatório, sei lá. Eu não acho que todas as pessoas do mundo têm algo a agregar pra você. Eu não acho mesmo. Acho que todo mundo, tipo assim, se você buscar no fundo, todas as pessoas têm um ensinamento. Só que nem todas vão ter a oportunidade de fazer isso. E que sim, várias conversas vão ser rasas mesmo. E que você não vai ter essa ligação com a pessoa. Então, assim, vou te dar um exemplo. Um professor tá lá com a sala de aula de 35 alunos. O professor vai falar que os 35 alunos impactaram a vida dele de alguma forma. E isso pra mim é bullshit. Pra mim isso é bobeira, porque não é verdade. Quem tá ali dando aula é o professor, não é o aluno. Então tem aluno ali que nem vai se portar na sala, nem vai nem dar opinião. Ou se der uma opinião, não vai ser nem relevante pro professor. Entendeu? Então, assim, essa é o que eu penso. Eu não acho que, né, deixando bem claro, não é que eu ache que existe alguma pessoa nesse mundo que não tenha profundidade. Acho que tem. Só que eu acho que nem todos os momentos da vida você vai ter oportunidade para poder escutar isso, ou para poder absorver isso. E algumas vezes vai ser rasa mesmo. Bom, mas você sempre pode tirar de qualquer conversa algo produtivo, ainda que raso. Pode não servir naquele momento, mas em algum momento você pode falar assim, olha que coisa engraçada. Como eu disse, eu fui criado pela minha avó.
E na minha casa era minha avó, meu bisavô e minha bisavó. Então, 3 velhos. Uhum. Eu fui criado tendo que ler uma revista Veja, isto é, as revistas semanais. Porque minha avó queria que eu soubesse conversar com todos sobre tudo. Sim. Eu achava aquilo um absurdo. Hoje, normalmente eu sento no escritório, a primeira coisa do dia que eu procuro são notícias. Porque eu sempre quero ter, se eu não tiver uma opinião, pelo menos um ponto de vista a respeito de algo que eu vou escutar. Para mim não estar ao léu no que está acontecendo. Então foi o que me proporcionou. Na época, bobeira. Na adolescência, nossa, que chato. A gente não entende. Não é no momento, sabe? Mas eu concordo com você em um ponto. Tem pessoas que passam como espectadores e tem pessoas que passam como protagonistas. Ela escolhe tanto para a vida dela quanto na vida dos outros, né? Então, se você for nesse caso, eu, por exemplo, eu era um aluno que ia para a faculdade. Durante os meus 5 anos, por exemplo, eu nunca tive um caderno, um xerox. Eu sempre ia. Eu ia. Também sempre fui esse cara. Muitas vezes eu estava com o celular na mão. Porém, durante alguma coisa que a professora falava, eu me manifestava. E me formei muito bem em relação às minhas notas. Né? Eu repeti uma matéria por causa de falta, porque eu era um aluno com 25% de falta também em todas as matérias. Então, assim, estava sempre, pelo menos, em notas entre os 5 da sala. Então, em alguns momentos, eu preferia ser espectador. Em alguns outros, não. Lembro de uma cena até hoje, no terceiro período, onde eu já tinha amado a psicanálise, né? Porque a psicologia ela é definida em abordagens. E uma professora falou assim, eu acho um absurdo alunos tão inteligentes como vocês acreditarem na psicanálise, que o inconsciente manda no seu ser. Oxi. E nesse momento eu fiquei puto. E Ele fica puto calmo, né? Fiquei puto. E aí eu perguntei para ela assim, olha, me desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma religião, não tem? Tem. Então tá, eu não sou ateu. Longe disso. Muito pelo contrário. E você é psicóloga dessa igreja, não é? Sim. Então, quando você fala que o inconsciente, pelo fato de não vermos, ele não atinge a nossa vida, Não se manifesta. ele não se manifesta, você também está falando que Deus não existe ou não tem influência na sua vida porque você não o vê? E aí, isso foi motivo de perseguição até o último ano de faculdade, aonde 2 semestres depois, a gente tinha uma discussão assim, ela falou assim, engole, digere, mastiga, engole, digere e depois se discute comigo. Nossa. Então, tudo isso. É como você quer se posicionar. Porque se o assunto for raso e você for complacente, ele vai ficar, né, da fundura que você permitir. Mas se você tiver conhecimento ou quiser adentrar aquilo ali e explorar o tamanho do conhecimento do outro sobre o que ele está falando, você consegue tirar alguma coisa em benefício disso aí. Eu entendo o seu ponto de vista. E agora você entende mais uma coisa. Vamos lá. Quando a gente fala de relevância de assuntos e de opiniões e de tudo, a gente tem que entender assim. Se você tem um problema familiar, né? Cresceu em uma família desordenada, por exemplo, o assunto família não vai ser algo pertinente ou valoroso para você. Mas em contrapartida, a outra pessoa nasceu em um ambiente extremamente familiar, para ela aquilo é o assunto do momento. Uhum. Tudo é o valor sobre o contexto que a gente está. Então, às vezes o que é superestimado para uns, para outros não faz diferença, não tem relevância, né? E isso é o mágico do ser humano, é individualidade. Né? A gente, em todos os quesitos, nós somos seres únicos e individuais. Tem gente que não gosta de academia, cara, ele não tem que gostar.
Sabe, a pessoa não tem que gostar de academia, ela tem que gostar dela. Ah, eu não gosto de academia, eu gosto de correr. Corra, meu amigo. Eu não gosto de academia, eu gosto de crossfit. Olha, eu sou casado com uma crossfiteira. Minha esposa também é casada com crossfiteiro. Pois é. E, cara, é maravilhoso que ela faz o esporte dela, que ela ama o esporte dela. Cara, por mim, se ela treinar 10 vezes por dia, se tá fazendo bem, se ela tá feliz, pra mim é o que importa. Já fiz crossfit 3 anos. Sou péssimo em mobilidade, fazia tudo na força. Lá embaixo no meu Instagram tem alguns vídeos. Você consegue ver como é que era tudo estricto. Não é o meu esporte. Admiro quem faz. Assisto os vídeos, os opens, os games, tudo isso. Mas essa individualidade é o que transforma. Cara, é do mínimo. Quando a gente explora o ser humano, eu falo uma coisa muito engraçada. Eu lembro que um dia, poucos dias em casa, lá nós temos 5 filhos, né? 2 gatos e 3 cachorros. E aí eu falo A família tá pequena. Tá pequena. E aí eu falo que assim, nós temos uma gata lá que ela é voyeur. Você entra pra tomar banho e a gata fica lá do lado de fora do box. Te olhando. Olhando. E um dia eu falei assim com a minha mulher, nossa, essa gata é voyeur, cara, não tem condição. E ela falou assim, voyeur? Eu falei, gente que gosta de ser visto. Se exibir e tal. Ou melhor, que gosta de observar pessoas. Aí ela falou assim, ué, eu falei, tem isso, tem exibicionista, tem necrófilo, né, que é o cara que tem interesse em mortos, pedofilia. E eu não vejo como é tido, certo, de certa forma, como uma doença. Alguma das filias, né? Mas é uma individualidade do ser humano. Essa individualidade não quer dizer que seja saudável. Sim. E que é certo, que é errado. Que é certo, que é errado. Né? O que a gente fala muitas vezes na psicanálise é que a gente fala de gozo, não de gozo orgásmico ou ejaculação. Né? É um outro tipo de orgasmo. E quando a gente fala disso, a gente fala assim, a pessoa ela só se satisfaz realmente quando ela consegue o que ela quer. Um psicopata, uma pessoa que mata, por exemplo, o prazer dela é só quando ela chega ali. Antes disso, tudo é próximo ao prazer, mas não é o prazer de fato. Não temos como lidar com essa situação e provavelmente a pessoa também não vai ter como lidar a situação, porque ela conheceu esse prazer. É como você sentir o gosto da Coca-Cola, amar Coca-Cola, e a água não vai te satisfazer. E aí? E aí tem que partir para práticas medicamentosas e por aí vai. Entendi. A questão, vamos voltar lá que nós vamos voltar lá no fisiculturismo. Mas aí você entrou na psicologia e já estava Treinado. Mas quando você entrou, você falou que já tinha uma convicção que eu só saio daqui quando eu tiver o corpo de atleta. Isso. Mas essa idealização você foi construindo ou você já tinha determinação de ir para o fisiculturismo? Não, eu nunca tive determinação de palco. Nunca falei assim, eu quero competir. Não, mas eu queria ter aquele corpo. Entendi. Mas daquele lá. Daquele lá. Eu não queria ser nem magro, nem gordo. Eu queria ser um corpo. O cara olhasse e falasse assim, não, esse cara aqui, ele realmente carrega o que ele faz. E aí foi junto com a psicologia? Foi durante o curso inteiro. Eu treinava, comia, tinha uma rotina quase de atleta. E quando que você falou assim, não, agora eu vou pro palco? Quando eu formei, eu já estava com um corpo bacana, bem bacana, já tinha aí 5, 6 anos de treino. Não. E tinha muito tempo, né? Já tinha bastante tempo. E aí começaram a falar na minha cabeça assim, Rodrigo, por que você não vai no estreantes? E eu falei assim, não tem corpo para isso. Você tá doido? Você não se vê? Não tem corpo para isso.
Aí eu falei mais, eu falei, olha, eu acabei de formar, eu não tenho nem dinheiro para isso, porque eu sei que não é barato. Bom, nessa situação, na época eu tinha um amigo que era o Pedro, que era dono da Bruto Suplementos, e ele falou assim, eu te patrocino. Até você ir, se você precisar de suplemento, eu te dou. Eu tinha um outro amigo, que era o Charles Neves, que é personal, e falou, eu monto os seus treinos. E aí eu falei, bom, eu tô com um suplemento, que é bem caro, eu tô com um treinador, eu tenho um amigo, que é o Marcos de Barros, o cirurgião plástico, ele falou, eu pago a melhor academia da cidade para você. Caraca. Mas Pra quem tava cheio de hater, até sei que você recebeu muito apoio depois, né? Mas antes você tava só com aquelas fichinhas de academia? Eu tava indo e fazendo o que eu queria fazer. Toda segunda peito. Toda segunda peito. Toda segunda peito, toda terça costas, treinava uma perna que eu fazia 3, 4 aparelhos e por aí vai. Entendi. E aí, E o corpo tava bacana, então. tava ok. Mas não era desenhado ainda. Sim. E aí eu comecei, e um dia eu fui treinar na ilha, na órbita da ilha, e eu encontrei com o Yuri Dutra, que é o nosso urso aí, companheiro da Clínica Olhos. E ele virou para mim e falou assim, eu falei com ele, Yuri, eu tô precisando de um nutricionista, mas eu vou te dar a real, eu não tenho grana, não tenho condição de pagar um nutricionista. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu conheço a sua história, você ajudou um amigo meu sem cobrar nada. Você só ajudou a pessoa. E graças a você, ele conseguiu aí baixar 30 quilos quase. Então, eu vou cuidar da sua dieta. Eu não conhecia o Yuri, eu só ouvia falar e tal. A partir daí, eu comecei. E por que, né, um nutricionista? Porque nessa época eu já tinha informação na internet, eu já montava a minha dietinha. Porque a gente tem que ter a quem prestar conta. Um ajuste fino do negócio. Não, é prestação de conta. Tipo assim, Se você tem um comprometimento com você, tá, de ir treinar, e você não tem essa fixação, que eu falo que é um trabalho que eu faço em consultório, que é um trabalho de comprometimento com você, você não tem isso, você não faz. Mas quando alguém espera um resultado de você, e essa pessoa investiu tempo, conhecimento, você quer apresentar um resultado. Ou te desafiou, né? Ou te desafiou. Então, mediante isso, eu precisava. E aí, a partir desse dia, na minha cabeça foi assim, tem muita pessoa investindo em mim e contando comigo para isso. Isso, é que é verdade. E aí, cara, virou uma chave, que foi a primeira chave da minha cabeça, onde eu falei, eu não posso errar. Comecei toda essa preparação e me recordo como se fosse hoje, quando faltava 40 dias, a gente foi ter um ensaio de pose, né? Foi de um treinador lá de Teoflotone que o Yuri trouxe. Eu vou até citar, é o Jorge Fael, lá de Teoflotone, e ele entrou, hoje eu já o conheço e minha perspectiva mudou muito a respeito dele. Ele já foi atleta, já tinha ganhado algumas coisas, e ele chegou, estava no dia eu, o Humberto, que é um personal trainer aqui, mais algumas outras pessoas, o Nelson, tinha mais umas 5 pessoas, e ele apontou para o Humberto e falou assim, o único que vai competir é ele, né? O resto está indo só para poder conhecer. Nossa. É um desafio. Naquele dia, cara, o meu mundo desabou ali, porque eu já estava com um percentual de gordura baixo, faltando 40 dias, e eu tinha acabado de ouvir isso de um cara que já tinha ganhado. Eu acabei aquela situação ali, eu fui para casa, eu sentei na cama e eu chorei. Chorei e falei assim, cara, Não vai dar. não vai dar.
A partir desse dia, eu fiz dobrado o que eu fazia. Então, eu acordava de manhã, fazia um cardio na ilha, em jejum, e eu ia chorando de raiva de lembrar aquilo. E eu voltava, treinava à tarde, depois fazia mais um cardio, e às vezes voltava por volta de 11, meia-noite na ilha para fazer outro cardio. Então, eram 3 cardios por dia, um treino. Quando eu cheguei, estava pronto, dia de competir, todo aquele perrengue, sai daqui, vai para Belo Horizonte, e desidratado, com cãibra em tudo quanto é lugar do corpo. Estresse. E eu brinco muito com as pessoas que ela fala assim, passar fome é difícil. Eu falo, cara, você nunca passou sede na vida. Quando você está desidratado, Nossa, né? é muito ruim. E aí você fez o processo da hiperidratação, começa ali 10, 12 litros e vai baixando até chegar a 0. No último dia você não bebe água, né? No dia da pesagem em si, e no dia da competição você não bebe água. E aí quando você vai no banheiro, sabe, você olha para o vaso assim, você tem vontade de abaixar e beber água do vaso. Você ouve a água correndo no cano da parede. É uma coisa assim, é absurdo. Que seja a sua imaginação, mas é terrível. E durante esse processo também tem a parte onde você quer comer tudo e não pode comer nada. Então o que eu fazia? Tudo que eu ia no supermercado, eu tinha vontade de comer, eu comprava e guardava. No dia do campeonato, eu levei uma mochila com 8 quilos entre chocolate, biscoito e Burger King. E o Yuri ficou com isso lá na coisa, segurando para mim. Bom, o Rodrigo subiu no palco a primeira vez. O Rodrigo ganhou em primeiro lugar na categoria até 80 quilos. Isso em 2018? 2018. Até 80 quilos. E a gente foi para o overall, né? Que o overall é a disputa de todos os primeiros lugares das categorias para ver quem é o campeão dos campeões. E eu fiquei em segundo lugar. Caraca. Nossa, velho. Quando eu estava no backstage, a Camila Caverna, que é a presidente da Federação Mineira, ela virou para mim e falou assim, Rodrigo, por que você veio para uma competição estreante com um físico de campeonato nacional? Eu falei, porque eu me preparei e é isso aqui que eu tenho para oferecer. E a gente estava no processo da pintura e eu olhava e todo mundo é maior que você. É assim que você vê. E as pessoas chegavam até me perguntavam assim, você é de qual categoria? Eu falava, estreante, bodybuilder, até 80 quilos. E o cara, não, graças a Deus, eu vou subir com você. E eu pensava, o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo? Tem a síndrome do impostor muito grande, né, em bodybuilder. É incrível, né? Uma vigorexia gigante. E a gente, e tinha um cara que a gente sempre posta, né? Antigamente tinha mais isso, hoje eu escondo tudo que eu posso, até no dia. E aí a gente postava, e aí postou um eu vou, e eu postei um eu vou também com a foto, como é que tá o shape atualizado. E eu olhei esse cara e falei, esse cara tem a minha altura, esse cara tem o meu peso. Cara, as pernas desse cara eu não vou ganhar essas pernas nunca aqui. Já era. E onde eu tomei coragem, mandei um direct pra ele, falei, ô William, beleza e tal? Pô, tô vendo aqui, você vai no campeonato, você vai em que categoria ali? Aí eu vou na clássico, até um tanto, ufa, cara, nossa, você tirou um peso das minhas costas. Falei, por quê? Ele, você vai em qual? Aí eu falei, bodybuilder, eu tenho 80. Não, cara, que bom. Eu falei, ué, peraí. O que tá acontecendo aqui? Aí eu falei com ele, falei, cara, olha, eu não ia ganhar suas pernas nunca, achei que você ia na bodybuilder. Ele falou, não, eu vou na clássico. E eu olhava você e falava, eu não ganho desse superior nunca. Você vê, velho? Então você já fica maquinando ali com os oponentes e tal. E aí quando chegou lá... O que eu acho massa é que, tipo assim, por mais que sejam oponentes, tem um senso de amizade, de companheirismo muito grande, velho. Cara, no backstage é maravilhoso. Pois é, velho. No backstage as pessoas se ajudam. Os caras se ajudam. apoiam demais. As pessoas se ajudam a aquecer. Algum passa mal, ou tá com alguma coisa, ou tá faltando alguma coisa, um empresta pro outro, não dá pro outro. Você vai subir contra o cara na hora. Mas é muita luta também. Só quem tá ali... Assim, eu acho que é diferente de outras competições. Não sei por quê. É o esporte mais injusto do mundo. Não existe mais injusto que isso. Por que mais injusto? Porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, Você não tem margem de erro. Você não tem crossfit, chegar lá e comer um hambúrguer no final de semana. Não tem disso. É tempo inteiro, integral.
Eu dei uma entrevista uma vez para Luísa, que é uma biquíni, tinha um canal no YouTube de frente para os juízes, algo assim, onde eu falo que o fisiculturismo é o esporte mais ingrato do mundo, que todo esporte você tem que chegar lá no seu ápice, na sua melhor condição física, hidratado, bem. E o fisiculturismo não, você tem que chegar desidratado, depletado, destruído, acabado. Esse é o seu melhor. Foda é que eu queria te perguntar o seguinte: você ganhou sua categoria, aí beleza. Qual que é a visibilidade para quem ganha a categoria? Cara, porque, tipo assim, vocês não pensam em ganhar um overall. Pensa. Tipo assim, eu penso em ganhar minha categoria. O overall, se vier, é melhor. Ou não é assim que funciona? Olha, eu falo que o fisiculturismo, até tive essa conversa com a minha mulher uma vez, porque ela falou assim, eu fico preocupada porque você é muito competitivo. E era por isso que eu me machuquei no CrossFit. Você chegar lá e você não ganhar e você se frustrar. Mas aí eu não me preocupo, porque é igual o trabalho de escola. Você faz em casa, chega lá, você só apresenta o que você fez. Sim. Então você vai apresentar o seu melhor. Você sangra no treino pra suar lá. Se você não foi, então assim, de princípio, eu vou te falar que o cara só pensa na categoria. Porque pensar no overall é muito desgastante. Você sobe no palco e você faz uma rotina de poses. Né? E aí eles te trocam de lado e você repete essa rotina de poses. Parece que é só fazer posição, mas é extremamente cansativo. Nossa, demais. É extremamente desgastante parar naquela posição. Há coisa de uma semana a gente foi fazer uma avaliação física da minha mulher, onde a gente pediu ela para fazer as poses, para tirar foto. Quando saiu, ela, meu Deus, isso aqui parece um treino de crossfit, cansa. Exatamente, aí você imagina isso, sem comer, sem água. E aí quando você vai para o overall, o que acontece? Você ganhou a sua categoria, beleza? Só que você não sabe ainda. Por quê? Porque vai a sua categoria, você se apresenta, depois vem o resultado, e aí depois tem o resultado das categorias seguintes, e aí depois, se você não ganhou, beleza, cara, você vai lá, toma água, come, fica tranquilo. Se não, amigo, você tem que continuar mantendo a pose, esperar, sem comer, sem beber água, até passar todas as categorias, todo mundo ser premiado, juntar todos os primeiros lugares, agora vamos entrar pro overall. Cara, e não falta um pouco de respeito e consideração pelos jurados, não? Porque o cara tá lá. Aí, não, aquele cara lá tá melhor. Bota ele no meio. Aí quem tá no meio tem evidência. Ele é tipo dito como favorito, quem tá no meio. Né? Tem até um quadrado lá no meio que o cara fica. É porque acontece o seguinte, é dado um número quando você faz a inscrição. Você não é, ali você só pesa e a altura e é te dado um número. Quando você tá no palco, se são 6 pessoas ou mais, entram. Então, primeiro ficam 6 em fileira. Aí, daqueles 6, eles têm que remanejar para ver quem é que realmente está em evidência. Volta os 6, aí entra mais 6, e aí remaneja. Disso aí tira mais uma turma. E aí, então assim, por que trocam? Igual, começaram 6, 3 aqui, 3 troca, para dar a mesma perspectiva a todos os juízes. Entendi. E aí, depois que é efetuado isso, que é feito as trocas. Mas você não acha que demora demais, não? Essa avaliação? Mas é o que tem que ser feito. É tipo, quanto tempo? E você só sobe uma vez? Ou vai por eliminação? Uma vez. Depende. Se a categoria está muito grande, vai para eliminação. E você vai repetindo e repetindo até... Né, você sobe uma vez, aí você faz uma apresentação individual. Né, que é aquela parte que só está você no palco, fazendo uma dança, uma performance, alguma coisa, para fazer a apresentação muscular, que é aí onde você está 100% em foco e evidência, e a partir daí você, né, quando determinam aí quem é o campeão. Cara, isso pra mim é muito louco. E quanto que essa apresentação, como você falou de dança, o quanto que isso influencia? Porque eu pensei que agora eu fiz um paralelo, e eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas, por exemplo, na ginástica olímpica, né? A Daiane dos Santos chegava lá, dava um sambadinha lá e tal, não sei o quê, mas o que valia mesmo era o salto, a performance dela no salto. Então, assim, isso influencia de alguma forma?
Bom, o que a gente sabe é que existe sim influência na pontuação, mas essa pontuação da apresentação individual, ela só é validada realmente para o overall. Ah, é? Entendi. Ali é o seu momento de palco, onde é você, e não tem, né? Da mesma forma que tem o momento quando termina as apresentações e eles colocam uma música e deixam todos os fisiculturistas no palco se apresentar para o juiz, onde rolam os duelinhos, as brincadeiras, aquilo ali é só uma brincadeira, não tem valia. Mas quando a pessoa sabe aproveitar, ela aproveita ali para exibir uma musculatura, para chamar a atenção para o lado dela. É interessante. Nessa questão, na época que você competiu, ganhou, você já estava formado? Foi, eu tinha formado, acabado de me formar e eu queria tirar 3 meses de férias, porque a psicologia, né, você tá lá de manhã, de tarde você tá em estágios. Eu falei, não, eu quero uma folga aqui antes de... Você acha que esse processo da psicologia te ajudou a te levar no topo em relação ao fisiculturismo? Eu acho que esse processo da psicologia, ele me ajudou na vida. Na vida. Porque quando a gente fala de altos e baixos, vamos falar de topo, que a vida é cíclica. Verdade. Mas quando eu falo topo, é a ganhar o campeonato. A gente, eu até brinquei com você aqui antes de começar, que os 3 primeiros anos da psicologia você está brigando contra você. Né? Você está se resolvendo em muitas questões pessoais. Então, depois que você se resolve quanto a isso, fica bem mais fácil lidar com o resto. Então, com certeza, a psicologia me ajudou. Né? E saber lidar com as coisas que dependem de mim. Por quê? Porque eu não controlo as coisas que acontecem ao meu redor. Eu controlo como eu reajo a elas. Então, quando o fulano entra e fala o que fala, eu posso sentar na cama, chorar e desistir, eu posso sentar, chorar na cama e no outro dia levantar e fazer dobrado, porque eu sou capaz de fazer. 90-10. 90% das coisas estão no seu controle, 10% não. Então, esses 10%, a única escolha que você tem é escolher como é que você vai reagir diante delas. Para mim, o viés é invertido. Ah, é? 10-90. Porque você não tem controle de nada. Qual que é o seu controle? Você acha que se a gente tem controle só de 10%? Sim, e olhe lá. Fica sem piscar para mim 1 minuto. Você consegue controlar? Não. Consegue controlar se seu coração está batendo e o ritmo que ele bate? Não. Consegue controlar o quanto você vai respirar por minuto? Não. Consegue controlar se vai chover, se não, se alguém te fecha no trânsito, se quando você descer o pneu do seu carro está cheio ou está vazio? Não, isso beleza, isso eu concordo. São coisas que são independentes da gente, né? Só que eu acho que as nossas decisões, você pegar a sua caneca, você decidir beber, você dar o seu gole, você apertar a caneca mais forte, você comer uma fruta, as ações que nós tomamos no dia a dia, a porcentagem o enfrentamento que você me fez agora de porcentagem, realmente pode ser diferente. Talvez não seja tão discrepante assim de 90-10. Isso foi como eu aprendi lendo, né? Não sei o quanto disso é real, o quanto que a psicologia prega. Mas eu entendo perfeitamente o que você disse. Não faço a mínima ideia de qual que é esse número, se é 10-90, se é 90-10, se é 50-50. Mas o fato é que as coisas que nós não temos controle, nós só temos a opção de escolher como a gente vai reagir. Mas se você for parar para olhar, quase tudo é reação. Eu pego a caneca e tomo um gole porque eu estou reagindo a uma sede que eu estou sentindo. Ou porque minha boca está seca. Entende? Eu vou treinar porque é uma reação a algo que, por exemplo, comi demais no final de semana. Ah, você escolheu comer demais? Escolhi. Escolheu. Mas qual que é a reação que você vai ter mediante isso? Então, quando você faz um investimento na bolsa, você não sabe se ela vai aumentar ou se vai baixar, e sim como você vai reagir de acordo com isso. Em questão de números, proporções, eu também não sei te falar, acho que não tem nem estudos, talvez, relacionados sobre isso, mas que eu acredito que a gente reage mais do que a gente escolhe, com certeza. Entendi. Pensando pelo lado do que a gente falou até no episódio passado, né? O nosso lado inconsciente,
ele age muito mais do que o nosso lado racional, nosso lado preguiçoso. A gente faz as coisas muito mais no automático do que pensar sobre isso. É porque do ser humano acreditar que ele tem o controle sobre alguma coisa. E a gente não tem controle nem sobre a vida em si. Porque quando você escolhe fazer alguma coisa, você espera um resultado. E dificilmente você está preparado para lidar com todos os resultados que possam vir, seja ele positivo ou negativo. Né? Um ponto que eu sempre falo no consultório, que é o psicólogo não te ajuda a escolher nada. Ele te faz pensar em relação às suas escolhas, consciente que existem consequências para todas as escolhas, podem ser positivas ou negativas. O papel dele é estar ali com você, independente se saiu como você quer ou não saiu como você quer. Sozinho você não está. Profundo. Mas as pessoas, quando você fala dessa forma, porque, na verdade, a gente idealiza muitas coisas em prol do outro, esperando acreditando e esperando no outro. Porque, na maioria das vezes, eu já fiz muitas vezes isso, a gente não escolhe as coisas a partir da gente. A gente escolhe a partir do meio que a gente vive. Pensando assim, nossa, o que fulano vai achar? O que ciclano vai achar? Então, às vezes, eu acho que é algo inconsciente no nosso meio, no meio que a gente convive. Porque quando eu falo inconsciente em relação ao meio, eu falo diante de toda a nossa construção de vida. Igual, tem uma questão muito forte em relação à atividade física, que as pessoas acham que tem que fazer atividade física a partir da motivação. Isso é uma das coisas que eu até vi no seu Instagram. E eu sempre falo para você, gente, tem dia que a gente acorda que você não quer fazer nada. Você não quer nem acordar, quer ficar na cama. Mas, assim, eu acho que é sempre a gente fica esperando no outro algo que a gente poderia ter a consciência e a decisão de tomar a nossa iniciativa. Você já ouviu aquela expressão assim? A mulher não se arruma para si, ela se arruma para o outro. Uhum. Sim. Né? Não só a mulher, né? Porque a expressão é muito comum dessa forma. Esse aí é um dos primeiros pontos. Eu tenho uma frase que é minha e que ela parece muito egoísta, mas ela é muito verdadeira. O outro é problema do outro. Não estou falando que você está vendo alguém passando dificuldade, que você pode ajudar, você não deva. Não vai. Eu estou falando que o que o outro pensa ao meu respeito não é problema meu. O que o outro fala ao meu respeito não é problema meu. Se você tem uma desavença comigo e eu não tenho uma desavença com você, só você tem uma desavença. Verdade. Faz todo sentido. Então, o que você está pensando, o que você está fazendo, como você está me julgando, isso não é problema meu. Isso é um problema seu. E é você que tem que olhar para dentro de você e descobrir por que isso te incomoda tanto. Mas isso acaba afetando a gente, Rodrigo. Se você permite, sim. Né? O problema é esse. Aí eu volto e faço convite, igual eu fiz para ele, vai lá no consultório que a gente conversa. Porque é justamente isso. Se você treina demais, olha o seu tamanho, você já está muito grande, é feio, passou do ponto. Tá bom, não fique do meu tamanho. Fique do jeito que você quer. Se você não quer acordar cedo para poder treinar, tudo bem, não. Deixa que eu acordo. Exato. Eu detesto trabalhar com tal coisa. E por que você trabalha? Você não está preso. Busque outras opções, sempre tem. E sempre tem mesmo. Igual você falando que você não gosta da parte da manhã. Não. Pois é. Essa é uma coisa que nós dois gostamos muito. Nossa, é demais. E, velho, eu vou ficar tentando te convencer que você tem que gostar. Você não tem que gostar de nada, não. E nem eu ficar te julgando porque você gosta. Exatamente. A minha mulher acorda às 5h30 da manhã para poder ir pro CrossFit. Ela levanta, ajeita as coisas dela, se veste, sem nem acender a luz.
Porque já sabe também. Porque já sabe, porque respeita. E mesmo que às vezes... Isso aí. Mas você falou a base de tudo, a questão do respeito. Mas às vezes, dia ou outro, acontece de uma porta ficar aberta, acontece de um gato entrar e abrir mais a porta, a claridade, alguma coisa pode cair. Cabe a mim também respeitar que ela não seja perfeita. Sim. Sim. E assim a gente segue. Porque aí a gente volta lá naquele pontinho da individualidade. Se eu souber respeitar a individualidade de cada um, a gente tem menos problema e mais solução. Sim. E tem todo o negócio da trajetória que a pessoa teve na vida, né? Às vezes a gente fica procurando que a pessoa mude, ou que a pessoa faça algo diferente, sendo que a construção da vida dela foi feita completamente diferente da sua. Então não é justo que você busque cobrar do outro algo que ela não viveu, sabe? Vou te dar um exemplo básico que eu tô vivendo em casa agora, que tá me incomodando e eu procurando uma forma de resolver. A minha esposa, ela tá, tipo assim, ela almoça, lancha e deixa em cima da mesa o prato. Sempre deixa. Prato, o copo, sempre deixa. E isso eu sei que é da construção dela. Ela foi criada dessa forma. Só que isso me incomoda demais. Eu converso e tal, vou aos poucos e tal. E não adianta. Então, eu vou fazendo exatamente o que você disse. Então tá beleza. Então pode ser que isso seja algo da individualidade dela e que eu conversar não vai adiantar. Então eu vou parar de ficar me irritando por causa disso. Eu vou pegar o prato, pegar o copo dela, levo pra pia, lavo e pronto, acabou. Só que essa linha que é difícil. O tanto que isso é da individualidade dela, o tanto de que ela não quer mudar, enfim, essas coisas. Igual eu falo pra ela, por exemplo, que ela, sei lá, deixou a toalha em cima da cama. Pra mim é um prazer pegar a toalha e colocar lá no box pra ela lá, né? Porque se eu não pudesse ajudar ela nessas pequenas coisas, então, por quê? Qual que é o motivo da gente estar junto? Não que eu sirva pra isso, mas eu também sirvo para isso. E aí a gente vai entrar em uns outros detalhes bem bacanas. Tá? Primeiro eu vou te falar o seguinte, cada pessoa é um mundo inteiro de particularidades e individualidades. E aí você imagina colocar dois mundos dentro de uma casa. Sim. É exatamente o que é feito quando a gente fala de casamento. Uma vez eu passei por uma situação assim, porque eu moro sozinho desde os 16. Morava, nossa, né? E aí uma pessoa chegou em casa e falou, nossa, matou a barata, deixou a barata ali. Eu fui lá, peguei a vassoura, peguei a pazinha, falei, se tá te incomodando, toma. Sinta-se à vontade. Não tá me incomodando. Tá te incomodando, faz. Não quer fazer, vai embora. E o povo tem esse pitaco mesmo de quem mora sozinho. Ah, que não sei o que, isso aqui. Gente, pega. Eu falo isso também. Pega e faz. Pega e faz. Então, se o prato tá te incomodando, pega, coloca na pia. E sempre, eu tenho isso comigo. É muito difícil eu partir para uma DR. Por quê? Geralmente parte da mulher mesmo. Não, porque o psicólogo sempre bate num lugar que dói. E não é nem escolha. É porque a gente enxerga muito bem. Então, eu tenho um pensamento comigo assim. Quantas coisas minhas a Adriele tolera sem reclamar e eu nem imagino? Quantas coisas ela faz por mim que às vezes ela não faz nem por ela ou nem gostaria de fazer. Mas por mim ela faz. Eu tenho mais a reclamar ou mais a agradecer? Então deixa eu ficar calado e tolerar isso aqui. E assim eu vou seguindo. Só que com isso também eu tenho um defeito muito grande. Quando a pessoa, no caso ela, reclama disso aqui, eu vou ali, abro a torneirinha e deixo esvaziar tudo o que eu estava, sabe? É algo que eu venho tentando trabalhar. Você é rancoroso? Não, eu não sou rancoroso, cara, mas no meu íntimo, eu acredito que seja isso, pensa assim, não, eu vou me defender para ela não acreditar que ela é perfeita e que eu não reclamo, não é porque ela não faz coisas que eu não gosto, e sim porque eu
amo ela o suficiente para tolerar essas coisas, Pra reservar. para preservar. Porque se você tiver uma picuinha todo dia, Nossa. torna-se uma coisa extremamente desgastante, não uma coisa E é positiva. isso que causa separação. São pequenas pedrinhas pelo caminho, não é uma pedra gigante. Exatamente. Já ouviu isso? Já ouvi. Um tapa todo dia dói mais do que um soco. Exatamente. Verdade. E no final você tá já bagaçado, né? Exato. Porque, ai, você tá doido. E relacionamento é constância, é diálogo, é entendimento, é você se abrir mão, né? Porque não é só o outro que tem que fazer, você também. Tem uma dinâmica que eu fazia muito no namoro, mas aí no casamento a gente parou de fazer. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Que é o seguinte, um fica de frente pro outro, bem próximo, com o quanto for possível, e aí um vai descarregando tudo que o outro tá incomodando. Só que o outro não tem direito de se defender. Só vai falando. Descarregando, aí a pessoa tem que ouvir calado. E aí, logo em seguida, o outro vai e fala. E não vale responder o que foi dito. Apenas dizer as suas percepções. Depois, a mesma coisa, só com coisas boas. Reconhecendo, né, gratidão e tudo mais. Essa dinâmica, eu aprendi com um casal do Instagram. E ela acaba que, por a gente começar com a parte ruim e depois para a parte boa, quase sempre terminava, quando não terminava em lágrimas de felicidade, terminava quase nisso. Com um sentimento de amor, de conforto e tudo mais. O que você acha dessa dinâmica? Você acha que é válido ou você acha que ela é perigosa? É uma dinâmica que eu trabalho com o casal. Porque normalmente o formato que eu trabalho com o casal é até um pouco, talvez não tão convencional quanto os demais. Eu faço um encontro com o casal e aí eu faço um encontro individual com cada um. E aí a gente volta para mais um encontro de casal, um individual e um de casal. Por quê? Porque além dos problemas do casal, a gente tem os problemas pessoais e particulares, Com certeza. que muitas vezes estão influenciando dentro do relacionamento. Então, na primeira instância, é literalmente isso. Vomite no seu companheiro e ele vai ouvir calado tudo que você tem para dizer. Nossa. E aí, sem direito de resposta, de argumentação, é uma dinâmica já conhecida. E eu acho ela extremamente positiva. Ah, que bom. Por quê? Mas ela tem que ser positiva quando você fala assim, eu não gosto que você deixe esse copo aqui. Justifica por que você não gosta que deixe esse copo aqui. Sim. Porque senão... Porque essa sua ação me faz fazer tal coisa. Me faz sentir tal coisa. Porque senão fica parecendo implicância. Aham. Se você explicar que deixar esse copo aqui remete a uma briga que você teve com a sua mãe, porque sua mãe sempre brigava com você por deixar o copo na mesa, e hoje você não tem mais a sua mãe, e se torna um hábito, vai ficar mais fácil eu parar de deixar esse copo aqui, do que eu acreditar que você é só uma pessoa chata, rabugenta, enchendo o saco porque o copo tá na mesa. Sim. Isso é até uma forma de você... Na verdade, o feedback ele é feito dessa forma, né? Tipo assim, empresa. O feedback não é opinião. É algo... Você trazer algo que a pessoa fez. De negativo. Algo que impactou, a equipe impactou. E fazer, mostrar para aquela pessoa o que aquela atitude causou de reação na equipe, ou então numa pessoa só, o resultado que isso gerou. Não o que eu acho, o que você deveria fazer, mas sim o fato em si. Os feedbacks de empresa, tem uma questão muito legal na psicologia que fala assim, esqueça tudo que você ouviu depois do mas, antes do mas. Você é um ótimo funcionário, não sei o que, fez isso e isso. Pois mas isso aí é opinião, é feedback errado. Não, você é um ótimo funcionário, você agregou isso e isso para a empresa, você não sei o que, mas, blá, 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 blá. Ou seja, te enchi de elogios para depois te dar uma palmada. Pois é, as pessoas não sabem dar feedback. Esse é o negócio. É porque, olha, muitas vezes é um déficit, muitas empresas ter um profissional, um psicólogo mesmo, dentro da empresa. Verdade, é rara que tem, né? É rara as empresas que têm.
A psicologia é uma profissão que bem desvalorizada em todos os aspectos. Eu ia utilizar dessa palavra, mas eu falei assim, talvez eu esteja errada. Mas você acha que isso... Porque a pandemia... Vamos lá, voltar a esse assunto, né? Pandêmico. A pandemia, ela veio e trouxe algumas avalanches aí, né? As pessoas... a gente estava conversando e eu vi várias questões, principalmente infantil, que veio agravando a questão do autismo, a questão de algumas doenças mentais que pioraram muito pós-pandemia. Mas você não acha que a questão da pandemia ela deu um pouco de visibilidade para os profissionais da área da psicologia e da psiquiatria também? Bom, vamos lá. A gente carrega um fardo muito grande que fala que, assim, psiquiatra e psicólogo é coisa de doido, e eu não sou doido ou não estou doido. Tem isso também. Isso aí é um estigma que a gente carrega até hoje e não mudou. A pandemia trouxe muitas coisas, principalmente o viés que a gente tem de necessidade do agora. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Isso é um fato. Então, muitas pessoas resolveram modificar o formato da vida para resolver as coisas agora, falar que ama agora, movimentar a vida agora, porque amanhã a gente não sabe. A gente, da área da saúde em si, foi muito impactado. A educação física, a nutrição, é importante comer bem. Quando a gente fala da psiquiatria e da psicologia, estudos recentes de uma faculdade aqui do Brasil, se eu não me engano, de São Paulo, não lembro qual, fizeram uma pesquisa falando que as pessoas que tiveram Covid estão com a saúde mental realmente alterada graças ao vírus. São consequências, tá? Isso aí vai de ansiedade a diversos outros sintomas. Teve um agravamento. Se eu te falar que melhorou, eu te falo que agora, o mês de março, começou a melhorar novamente. Mas que os consultórios estiveram vazios durante boa parte da pandemia, sim. Que o atendimento online se tornou uma fonte principal de renda, também. Né? Mas que a procura, por conta disso... Não. Eu não te falo, pelo menos, eu não tive essas ocorrências tão grandes, nem online, nem no escritório. Nada que fosse assim realmente, talvez 1 ou 2 pacientes. Porque assim, eu sou profissional da saúde, eu sou enfermeira e na pandemia toda eu trabalhei no hospital público daqui de Governador Valadares. Eu estava como coordenadora do controle de infecção do hospital. Então, eu trabalhei lá 2020 e 2021. E o profissional que a gente mais sempre frisava, tanto para os profissionais da área da saúde, né, naquele momento que não sabiam como lidar, como para os pacientes familiares, era o profissional de psicologia. Então, eu acho assim, se fosse um momento, se tivesse um momento para mudar, dar esse start, essa mudança seria agora. Mas a gente entra numa questão muito delicada. Qual que é o valor hoje da sua saúde mental? Por exemplo, o salário mínimo hoje é o quê? 1.200? Acho que Mais ou menos. Então, quantas pessoas têm condição de pagar? Vamos pôr aí uma média de 4 sessões por mês, de um profissional que às vezes está iniciando ali, que ele é 80 a 100 reais a consulta, tá? 4 vezes por mês. Tem isso também. Uma média de 400 reais é 1/3 desse salário. Aí a gente vem para a saúde pública, onde o NASF atende, tem psicólogos. Você sabe qual que é a condição do NASF? Eu sei te falar porque eu recebi um convite. Então vamos lá. O cara trabalha de 8 às 18, ele tem 2 horas de almoço. Na parte da manhã, ele pode estar no PSF do Vila Isa, na parte da tarde ele pode estar no PSF do Santos Dumont. O salário dele é menos de 3 salários mínimos, está na casa de uns 3 mil reais. Todo o deslocamento que ele faz é por conta dele. Ele tem que prestar um número de serviços de atendimentos locais,
Prestar conta. prestar conta e relatório de todos esses atendimentos. Se eu não me engano, tá? É uma média de 60 ou 80 atendimentos por mês, o que não te dá condição de gerar qualidade no trabalho. Fora os atendimentos que você tem que ir na casa das pessoas. E ainda tem os atendimentos em grupo que você tem que fazer no PSF. Exato. Então, Não compensa, né? Então, isso. A questão não é compensar, é quando você para analisar tanto o deslocamento quanto a condição de trabalho. E quando eu digo condição de trabalho, hoje, tá, eu tenho um limite de atender 30 pessoas. Mês? Ter 30 Ter pacientes 30 pacientes Ah, tá. ativos. ativos. Ok. Mais que isso, porque isso me geraria uma média de 5 pacientes por dia, contando de segunda a sábado. Eu tenho isso como prestar um serviço de qualidade. Passar de 5 pacientes é muito pesado, porque são 5 horas ouvindo pessoas com demandas diferentes, com situações diferentes, passando por coisas diferentes, e não são coisas banais que você escuta e pode deixar para lá. São coisas que semana que vem vão ser trabalhadas, que no mês que vem podem ser lembradas, e que daqui a um ano a pessoa pode citar alguma situação que ela falou na primeira sessão. Ou você pode encontrar daqui a um ano um ponto aonde se repetiu na primeira sessão. Então, como é que você vai dar qualidade de serviço? Eu digo mais ainda, para ter 30 pacientes, você tem que ter uma entrega muito grande do seu trabalho. Exatamente. Porque você tem que estudar muito bem os seus pacientes, ter uma mente livre para poder ouvir isso, registrar isso. Igual você disse, passou um ano de você conseguir recordar, a pessoa falar pra você sim, e aí você fez e você lembrar e com clareza, né? A resolução daquele problema também. Sim. O meu formato, hoje eu trabalho assim, adolescente, adulto, atletas, né? E quando aparece, casal. Entendi. Mas eu trabalho às vezes de uma forma até um pouco diferente, porque eu tento sempre. Você chegou lá com demanda com a sua esposa, meu problema é o casamento. E a gente resolveu essa demanda e você não me traz mais nada, eu falo com você assim, então nós vamos diminuir os atendimentos. Vamos se ver a cada 15 dias. Até que não tem mais demanda, não tem nada a ser trabalhado. Você pode ter demandas? Pode. Mas você não está trazendo, você não está a fim de trabalhar ela. Eu não vou te obrigar. Eu não vou ficar cutucando ferida que você não quer mexer. Se o ano que vem você resolver mexer nela, você vai lembrar e falar, não, pô, aquele cara ali, ele não... Eu vou lá nesse cara. Desculpa te interromper. E como é que você reage com um cara, tipo assim, igual eu? Chega na primeira consulta de terapia, já chega e solta aquele caminhão de coisas sem conexão nenhuma com a outra, vai falando e no final ainda chora ainda. 100% das pessoas são assim. 100? 100? 100%. As pessoas se entregam assim? Não é porque as pessoas se entregam. Entenda uma coisa. Psicólogo normalmente é a última cartada da pessoa. Ah, entendi. Depois que ela já procurou tudo. Então a pessoa chega lá, ela chega... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Ela já tentou tudo. Ela já tentou remédio, ela já tentou tudo. E aí ela chega lá e ela fala assim, você já viu aqueles acumuladores? Que a casa tá cheia de coisa? Lotada. Eu comparo a pessoa a isso. Ela chega lá desse jeito. Então ela chega lá e começa a pôr tudo aquilo para fora. E eu falo que a pessoa que chegou ali, ela é um acumulador. Com o decorrer das semanas, você vai limpando. E quando você passa a limpar toda semana, é muito mais fácil manter o pensamento organizado. Verdade. A casa limpa e as coisas tranquilas. Com certeza. Então aí a gente vai. A primeira sessão é a sessão do descarrego. Tô precisando de uma. Já te falei. Vamos lá. Plaza Center, 8º andar, sala 812. Né, meu WhatsApp você já tem, você pode marcar. Mas não, mas é maior. Não... É por causa que eu É o terceiro psicólogo já que...
Ah, eu adoro casos assim. Nossa, não, que chama ela. Ah, então, pois é. Ela nunca nem foi. Não, o quê? Nunca nem foi. Eu achei que era o terceiro que ela Não, tentava. eu já Não. fui sim. Quando eu tinha 6 anos de idade. Psicólogo é uma coisa pra vida. Não é pra pessoa problemática, é pra todo mundo. Mas eu concordo. Porque todo mundo é problemático. Eu sou problemática do avesso, Não, gente. Eu todo sou mundo toda tem problema. É. Eu Todo sou mundo- toda. Eu preciso trabalhar isso, você sabe. Mas aqui, depois você chora. Ah, chorar aqui agora, bobeira. Tô zoando. Vamos começar uma terapia aqui. É, aqui. Fazer um joguinho com você aqui agora. É o seguinte. Bate bola, jogo rápido. Nós vamos falar uma palavra, uma frase, de acordo com o que a gente conversou aqui. E a gente quer saber o que você acha. Beleza. Tá bom? Vou começar. Hum. Obesidade. Doença. Obesidade é uma doença. Ela pode ser mental, ela pode ser física, mas eu falo que normalmente das vezes é uma doença mental. Porque você pode fazer uma redução do estômago, como eu tenho casos, dentro de casa inclusive, Não adianta. e que a cabeça não mudou, tá? Então, tanto que para se fazer uma cirurgia bariátrica precisa de um laudo psicológico, que muitos profissionais infelizmente vendem, mas o correto é se fazer um número de sessões, faça o laudo e continua seu atendimento. Se a pessoa não se propõe a fazer isso, eu não trabalho Isso com me ele. preocupa muito, tá? Muito. Porque eu tava trabalhando na auditoria do SUS e isso aí é uma das coisas que acontece demais. Porque a gente come pelo olho. Se você tá com muita fome, a colher, eu sou nutricionista, por exemplo, eu te passo uma colher de arroz. Então você vai ali, eu tô com muita fome. Se falta capital, o carocinho tá despencando. Eu tô com pouca fome, é uma colherzinha rasa. É uma colher, não é? Se você vai comer uma comida e você olha, ela tá bonita, fala, essa carne, você coloca mais. Verdade. A gente come pelo olho. Sim. Então, se a gente não trabalhar primeiro a cabeça da gente, a forma com que a gente olha a comida e fala, eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Essa é a diferença. Completamente diferente. Quem está com fome, come o que tem. Quem está com vontade de comer, ele está com vontade de comer um sorvete, um açaí. Eu nunca vi ninguém ter compulsão por brócolis. Abrir a geladeira e falar, nossa, que vontade de comer brócolis, salada. Nunca vi. Alguém, vocês já ouviram falar? Não. Pois é. Quer mandar alguma? Queria. Motivação. Motivação. Olha, quando eu comecei, eu tentei buscar em muita coisa, em muita gente, motivos. Eu lembro que na época estava em ascensão bastante o Ziz, que é Que morreu? que é um cara que morreu, que tem uma história assim, muito legal, porque ele era do mundo dos jogos também, bem nerd, eu me identificava muito com essa parte, e ele se tornou um cara super fitness e tal, e né, dominou ali muito tempo, só que a coisa passou o limite, e ele acabou falecendo. Mas com o passar do tempo, o que me motivou foi o eu duvido. Ou você não é capaz. Porque quando eu fui competir a primeira vez, eu ouvi dizer que rolou até uma caixinha de apostas aqui em Valadares, aonde eu não ia conseguir, ou eu iria passar vergonha. Tudo que eu queria, velho. É saber de uma caixinha de aposta. Pode deixar, não vai dar certo. Velho, é tudo que eu queria saber. Vou mandar fazer escondido. Se alguém fez em algum momento, por favor, me fala. Porque quando falaram isso, a única coisa que eu falei pro Yuri foi o seguinte, eu não quero passar vergonha. Se eu tiver passando vergonha, eu tiver com o corpo que eu vá passar vergonha, não me deixe aí, por favor. Bom, deu certo, né? Não passei vergonha. Resultado cala qualquer coisa. Você me perguntou um negócio sobre ganhar. Quando a gente ganha, o fisiculturismo é o esporte mais cruel do mundo. Amador. Sabe o que a gente ganha? Um troféu, um pote de whey, um pote de creatina e algum outro suplemento. Nem o valor Vocês não monetário. têm... Não.
Monetização? No amador, não. Não. Se eu não me engano, foi o Pelé. Não, é uma lei, alguma coisa assim, na época que o Pelé ainda mexia com essa área. Não sei se foi ele também, não. Mas eu sei que era algum antigo esportista que esteve na política. Que os campeonatos amadores não podiam ter premiação em dinheiro. Então, teve um ano até que a FBB, para dar uma premiação para o overall, ela deu uma moto Gente, mas vive de amor? de amor ao Pra esporte. você ver como é que o incentivo do esporte é grande no Brasil. Então, Nossa. Então, você tem um gasto assim, mensal mediano de 2.000, 2.500, entre tudo, Só pra isso, né? só para isso. E aí, para você chegar lá e ganhar o whey, alguma coisinha, coisa que você vai consumir em 15 dias, 20 dias. Eu dei muita sorte. No dia que eu ganhei o campeonato, a gente tava tendo uma gravação da Growth. Foi o primeiro campeonato do Lelis. Então tava lá no meu campeonato o Toguro, o Jason, o Rei Physique e o Lelis. E eu gravei com o Toguro, é um vídeo antigo, tá no YouTube, né? Ele me entrevistando e tudo mais, foi o que me deu uma hype naquela época. E que fez o meu Instagram bombar. E aí eu consegui alguns apoiadores. Farmácia de manipulação, né, suplementação eu já tinha. E aí eu segui para o Campeonato Mineiro. Um pouco mais soberbo, o que me custou alguns lugares. Eu fiquei em 4º lugar no primeiro Campeonato Mineiro que eu participei. Mas faz parte do aprendizado, a gente sempre aprende alguma coisa. E é isso que a gente ganha. Hoje eu continuo na minha prática, acredito que esse seja meu ano de despedida das competições, porque eu fiquei 2 anos sem competir, eu ia competir e aí veio o Covid, então parou tudo, e aí foi onde eu realmente me dediquei, eu voltei a abrir meu consultório, coloquei o escritório em casa para fazer os atendimentos online, e aí eu me dediquei à vida financeira mesmo, à vida, né, profissional. E aí esse ano eu falei, não, eu quero fazer uma despedida e tal, até porque psicólogo esportivo, se você pesquisar no Google aí, você vai ver que a maioria parece jogador de xadrez, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho atletas profissionais, né, como clientes, eu tenho treinadores, eu tenho jogadores de pôquer, profissionais, internacionais, e até jogadores de jogos online, esportes, né? Todos são esportes. Esporte. Então as pessoas se identificam Tem mais. de Dota? Pô, sou jogador nato. Você é? Olha, se você olhar Ó, fala não que começar a ter medo dedo aqui, ó. Olha, eu jogo desde o 1, tá? Eu fui, acho que de Valadares eu fui um dos primeiros até a beta teste, do alpha teste, que saiu para Steam. Na época até vendia, eu vi que Tinha a chave pra eu vender? tinha a chave para vender, eu vi uma postagem no Facebook, lembranças. Eu estava vendendo uma chave. Se eu não me engano, eu tenho 9.000 horas de Dota 2 jogado, mas eu não jogo mais há 7, 8 anos. Eu olhei minha coisa de itens lá, deve ter uns $2.000 de item lá de Dota 2 ganhados. Quanto é? De 1.000 horas? Quantas horas? Eu acho que eu tenho mais que você, porque você parou tem muito tempo. Não, eu parei em 2014. Pois é, 2014 o Dota 2 tinha o quê? 2 anos? 2 anos. Eu acho que eu devo ter umas 14.000 horas de Dota. Mas eu parei e... esse assunto é outra história, mas eu parei porque eu não tinha controle, cara. Eu não tinha controle nenhum de Dota. E Dota você sabe muito bem que é uma coisa que você não pode parar. Você começou... Então acontecia, por exemplo, de chegar a visita lá em casa, subir lá no meu quarto e minha mãe tá assim, mas gente, Everton, visita, não posso sair daqui. Não tem pause. Exato. Então a pessoa tinha que ir lá no meu quarto, me entregar ou falar alguma coisa, eu tô assim, não, beleza, tal, e eu continuava jogando. Isso é muito vício. E aí até o dia que minha até então ainda era namorada, estava indo pra Fabriciana, ela é de Cachoeira Escura, e aí tava grávida, e aí no trajeto da Cachoeira Escura pra Fabriciana, eu fiz um cálculo, falei assim, dá tempo de jogar uma partida. Aí eu peguei e joguei, tomei banho e comecei a assistir um campeonato. Tava tendo o The International. Aí quando eu peguei e fiz o cálculo, eu falei assim,
Velho, pelo meu cálculo, falta 5 minutos pra ela chegar. Peguei o carro e fui vazado pra rodoviária. E pensando assim, nunca mais vou jogar, nunca mais vou jogar, nunca mais vou jogar. Isso não pode acontecer. Cheguei lá, junto com o ônibus, então ela nem esperou. Só que a partir daquele momento eu deletei o Dota. Por quê? Eu falei assim, olha, isso não vai me fazer bem financeiramente, não vai fazer bem pro meu casamento, não vai fazer bem pra mim, daqui a pouco minha filha nasce. Como é que eu vou conciliar uma vida de pai, e esposo e jogo, sem um jogo que eu não posso nem sair, não posso nem dar pause. Então, assim, comigo funciona o seguinte, não posso largar as coisas pouco a pouco. Ou eu largo de uma vez, ou então não largo. E aí eu fui, desinstalei tudo, os meninos falaram assim, encontrei um jogo. Eu falei assim, não, eu não vou jogar, me perdoe, porque eu não tenho controle. Olha, eu não acho que é a opção mais saudável. Respeito O quê? Largar. a sua decisão. Largar de uma vez. Mas eu não acho que é a decisão mais saudável. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, quando a gente fala de compulsões, é porque a pessoa ela não tem práticas no dia de coisas que ela gosta, Mas não é meu caso, não. que dá prazer. Então ela compensa o prazer em um prazer rápido. Seja em sexo, masturbação, alimentação, são prazeres momentâneos. Né? Quando uma pessoa está bem nutrida de prazeres, de coisas que ela gosta, ela não tem esse problema. Sim. Então, das suas 24 horas no dia, é impossível. Se você tirar 2 horas por dia, o que seriam mais ou menos 2 partidas, que vai consumir a sua vida. Desde que você se proponha a fazer isso. E eu te falo por quê. Você que falou isso, o tanto que eu jogava o Tibia, eu fiquei ali, né, na casa ali dos 10 melhores rogues do mundo no World of Warcraft, onde 2 horas por dia eu treinava, rotações e lia e não sei o quê. Joguei também. Então, Na pandemia, então, 3, 4 meses direto. Não, eu acabei perdendo o interesse com o passar do tempo. Mas assim, depois eu joguei muito Rainbow Six um bom tempo, acho que eu já tenho umas 3 ou 4 mil horas, inclusive, né? Então hoje eu acompanho os times, acompanho as ligas, vejo sempre que posso. Não tenho jogado tanto porque eu me dediquei um pouquinho aos jogos NFT que saíram agora. Participei também. E aí eu tô ainda, né, ali dando uma estudada. Uma averiguada no mercado. Não, eu cheguei a entrar. Eu entrei em alguns, né? Tomei um ferrinho aí, como sempre, faz parte do processo. Tomou? Tomou? Claro. Pô, quem não foi levado pelo Secar, né? O Cepan e o Bomb Cripto não tem história para contar nesse meio. Mas ainda sigo acompanhando, né? Sem grandes investimentos, claro. Mas é o que eu falo. De tudo tira-se algo positivo. Com certeza. E igual você falou, eu realmente substituo os prazeres, tipo assim, do Parodota. Aí eu comecei a consumir podcast pra caramba. Aí minha esposa reclamou, do mesmo jeito. Velho, eu tô querendo conversar com você, tá assistindo podcast. Eu falei assim, beleza, então vou parar de escutar podcast. Aí eu comecei a ver anime. Aí eu falei assim, de novo, entendeu? Aí eu vou substituindo. Aí agora, pelo menos, eu tô conseguindo ler mais. Então, assim, eu não sei como é que isso vai... São substituição de vícios, né? Então, mas pelo menos que seja um hábito bom, né? Olha, é o que eu falo assim, sortes de relacionamento. Né? Eu, no meu caso, eu gosto de academia, ela também gosta, então nós dois estamos sempre na academia. Ela não gosta de jogos, ela não é uma grande fã de anime, eu já gosto. Então, o que eu faço? Como o meu dia... Caralho, tem prazer em comum, hein? Como o meu dia tem variações maiores e ela está no banco durante todo o dia, eu procuro ocupar, né, a parte do meu dia entre as coisas que eu preciso fazer e que eu tenho prazer maior, e à noite as coisas que eu tenho prazer em fazer com ela. Que é assistir uma série, ver um filme, não sei o quê. Aí você mantém o meio termo. Ela acabou de dormir, eu tiro a série que a gente estava vendo e coloco o anime. É o fato. Acontece. Mas é real. Verdade. Então, só pra finalizar, você viu One Piece? Vi todo que tem no Netflix, porque eu tenho muito preguiça de baixar. Tá. Não é porque saiu uma última coisa essa semana Isso é aí o quê? que foi Anime? É anime. pesadíssimo.
Mas enfim, você começa por outra hora. Cara, muito obrigado pela conversa. Muito aprendizado. A dinâmica da conversa foi muito boa. Eu gostei bastante. Sim. Como as pessoas podem te achar? Bom, tem lá no meu Instagram, bravin.rodrigo. Né? Lá você consegue contato de WhatsApp. Bravin, B-R-A-V-I-N. M de Maria. M. M de Maria. Né, ponto Rodrigo, lá tem todas as informações, tem contato aí que marca direto comigo a consulta, eu gosto de uma proximidade, ou direct, pode, né, lá é meu contato principal. Tá? E você tem conteúdo, você tem YouTube também? Canal? Não tenho, porque assim, quando eu gravo alguma coisa, Não, eu porque você gravo mais comentou em que vídeo. teve alguma coisa no YouTube. Não, tem. Quando participa de alguma coisa, o pessoal joga lá, né? Tá. Mas meu mesmo não. Entendi. Então, Bravinho Rodrigo, e mais uma vez a gente agradece. Assim, quando a gente recebe convidados fora da nossa bolha, é muito bom para a gente ter também mostrar para as pessoas que estão assistindo que, gente, existe um mundo paralelo. Sim. Né? Igual a questão de fisiculturismo. Cara, quando eu vi lá, eu falei assim, isso para mim é muita disciplina, Não. muito foco. Pra gente encerrar aqui, no encerramento, você me lembrou de uma coisa de fora da bolha fantástica. Eu lembro que uma vez, na preparação, eu estava na academia, meio da tarde, e uma senhora chegou e falou assim, nossa, um rapaz tão bonito, mas só cultua o corpo, não... E eu olhei e falei assim... Conheço, miséria. Aí um personal chegou e falou assim, ô senhora, ele está em preparação para um campeonato, mas ele é psicólogo. Senhora, meu filho, me desculpa, eu não sabia, não sei o que. Ainda tem o vínculo. Com né, certeza. Que o marombeiro, o fisiculturista é desinformado. Aí a pessoa vai lá e conhece o Paulo Musi. Exato. E um cara igual um rinoceronte, que é doce igual uma pluma. Nossa. Exato. Ele vai conversar até assim. Você não sabe se você dorme, se você presta atenção no que ele tá falando. Não, o Paulo Musi é uma inspiração para muita gente. Ele é sensacional. Gente. Ele é. E, então, assim, isso é muito bom. Porque a gente traz e tira aqueles o pré-conceito que as pessoas estabelecem. Igual, a questão do fisiculturismo, para mim, é realmente um foco, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou disciplinada, mas eu não sou focada. Porque o foco é você fazer a mesma coisa todo dia, tá? Disciplina. Não, o foco. Constância. É a palavra que tange. A questão do foco. Constância. Então, perfeito. Então, assim, para mim, estar fora da bolha. E é isso aí que você falou. Porque a pessoa está se preparando para um campeonato, quer dizer que ela não tem nenhuma bagagem, quer dizer que ela não é um psicólogo, não é um médico, não é um enfermeiro, ou não era alguma coisa, e também não ser quer dizer que ela não idealiza algo, não tem um objetivo, não tem, não pensa. Então, isso para a gente é muito bom. Além de agregar quem está assistindo, além de nos agregar, que o Everton a gente ama, os meninos também, e escutar histórias, escutar experiências, isso é muito enriquecedor. Ouviu, né, amor? Vou voltar jogador, tô brincando. Cara, eu acho que história, pra gente falar de história de fisiculturismo, a gente tem que fazer uns 3 ou 4 programas, porque tem muita assunto. Coisa. Tem muita coisa para se explorar, principalmente porque a imagem do fisiculturista é vinculada a muita coisa errada, que vai de anabolizantes a tudo, e não que anabolizantes não sejam um fato no fisiculturismo, mas também o princípio básico deles é voltado para a saúde. Uma informaçãozinha para fechar, mais uma, né? É que o maior índice de depressão em homens a partir dos 35, 40 anos é a baixa testosterona. Fala até junto, porque eu tô ligado. Que informação E as pessoas não procuram, elas têm em vista que tudo que é assim farmacêutico é errado. Então, assim, tem muito conteúdo, gente. Tem muita coisa pra ser explorado nessa área. E homens, continua mesmo malhando seu peito. Continua. Porque a maior parte das testosterona tá na sua perna. Então, você dá um jeito de agachar, infeliz. Fato. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ficou aqui até agora. Não, curte, comenta, compartilha. Pelo amor de Deus, né, gente? Amor de Pelo amor de Deus, não Vocês custa nada. vieram aqui pelo Rodrigo Bravin. Curte aqui, ó. Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, a trazer mais convidados de conteúdos que agregam.
Exatamente, porque o Rodrigo só tá aqui porque o Pode Deixar alcançou um nível de relevância, né? Isso E, ou aí. seja, só tá aqui porque você ajudou a gente a curtir, a compartilhar, enfim. É isso. Gente, obrigado pelo convite de vocês, tá? É com muita satisfação que eu venho Ai, que bom. e fico muito feliz mesmo. Não só poder falar um pouquinho da história, mas poder defender algumas coisas, tanto do fisiculturismo quanto da psicologia, de esclarecer algumas coisas para as pessoas, né? E poder, de certa forma, dar uma enriquecida no trabalho de vocês e Demais. ajudar aí no que puder, Com certeza ajudou. tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Até o próximo!